Olá, negociadores! Vamos começar mais um podcast aqui maravilhoso com Leonardo Félix. Hoje a gente vai falar muito sobre direito eleitoral, ele vai contar a experiência dele, porque até agora, Léo, só o nosso bate-papo de 5 minutos já me deixou sem reação. Então se apresente pro pessoal e aproveite esse momento para tirar dúvidas do Jovem Advocacia, porque eu já vi que é um oceano azul. Eu acho que eu já tô querendo largar as outras áreas. Boa tarde, Graça, tudo bom? Bom, pessoal, meu nome é Leandro Félix, tá certo? Mais conhecido como Léo Félix para os amigos. E aí sou advogado, advogo na parte do direito público, né? Mais especificamente, minha área de estudo é na parte do direito eleitoral e administrativo também, tá? E aí Graça me convidou aí justamente para estar fazendo essa conversa, né? Sobre o que é o direito eleitoral, né? Como é que ele se comporta, como é que ele vive, né? Como é que a gente pode caminhar nesse universo, nesse nicho da advocacia, que cada vez mais vem precisando muito, né, de profissionais devidamente qualificados e dedicados. Uhum. Léo, me diz uma coisa, quando é que tu despertou para o direito eleitoral? Rapaz, isso é uma pergunta que me fazem muito. Meus alunos também sou professor universitário, e eles perguntam, professor, como é que o senhor descobriu essa parte do direito eleitoral? Eu fui levado, na verdade. Eu sempre gostei muito da parte do direito público, sempre gostei dessa questão política, eu sempre fui muito envolvido com isso, é algo que sempre me despertou muito interesse. E eu trabalhei durante muito tempo em um órgão do governo do Estado e convivi com pessoas que também eram ligadas, né, a esse viés político, né? Então, quando eu terminei a faculdade, e aí, para quem está assistindo a gente, sabe que dentro do curso de Direito você tem diversas realidades, né? Então, eu vinha de uma realidade onde eu pagava, eu custeava, eu sou egresso do FIES, né? Então, eu custeava o meu FIES, né? Meu pai é marinheiro de verdade, não é marinheiro com o pai, tá? Ele é marinheiro de verdade, tá certo? Minha mãe, eu costumo dizer que ela é a grande gestora da família e da casa. Minha família é uma família composta por pessoas matriarcais. Então, as mulheres é que lideram, tá certo? Então, eu tinha esse objetivo. Eu precisava fazer o curso de Direito, sempre tive a vontade de ser advogado. E aí eu descobri que eu queria ser advogado assistindo um filme chamado O Júri. Embora eu não advogue na parte criminal, o filme O Júri foi o filme que, assim, eu disse, pô, vou ser advogado. Então, trabalhando com esse pessoal, quando terminou a faculdade, né, você entra naquele limbo de dizer assim, principalmente quem não estagiou tanto. Exato. Então, eu sempre costumo dizer para os meus alunos, olha, se você tiver a oportunidade, vocês têm 5 anos de curso. Então, aproveitem todas as experiências. Se vocês puderem ir para o setor público, vão. Se puderem ir para o escritório, vão. Se puderem ir para uma empresa, ser estagiário no jurídico de uma empresa, vão também. Porque lá na frente, vocês vão ter uma visão melhor de o que vocês querem seguir. E aí eu estava nesse limbo, né, com a carteira na mão. E aí eu disse, rapaz, para onde eu vou seguir? Aí cheguei, botei no papel. E disse assim, eu gosto de política. Eu sou um ser político, né? Então, todos somos seres políticos. Mas tem alguns que chamam a atenção, que são mordidos pela mosquinha. Era isso que eu ia dizer. E aí eu disse, vou procurar me especializar nessa área. Então saí, sentei lá no computador e botei lá, especialização em Direito Eleitoral. Aí, aqui em Pernambuco, na época, não tinham tantos cursos de pós-graduação. Tenho da ESA, mas já tinha finalizado, não tinha perspectiva de abrir novamente. Então eu disse, já sei, vou procurar um curso, uma pós-graduação online. E aí foi quando eu encontrei a pós-graduação da PUC de Minas Gerais, fiz o curso, foram quase 2 anos fazendo. Nesse meio tempo, eu disse, bem, agora que eu estou fazendo, após eu preciso colocar em prática. Porque você fazer a teoria e não praticar é estranho. Principalmente o direito eleitoral, que como a gente estava conversando aqui antes de iniciar a gravação, ele é muito dinâmico, ele está mudando o tempo todo. E aí eu disse, não, então agora chegou a hora de colocar currículo. Eu não tenho nenhum parente advogado, eu sou o primeiro advogado da minha família, isso me dá muito orgulho,
e é um orgulho muito grande para os meus pais. E eu gosto de citar a minha família, porque eles são o divisor de águas na minha vida. Foi eles que me deram norte, meu pai, minha mãe, minha avó. E aí, eu comecei a distribuir currículo, conversei com algumas pessoas, e na faculdade fiz alguns networks importantes, com alguns amigos também. E aí um amigo meu, passei por um escritório, mas aí foi quando eu fui selecionado para um determinado escritório, mas aí eu passei pouco tempo nesse escritório, passei pouquíssimo tempo mesmo, passei um mês, mas não foi por nada. No meio do caminho, né, não foi nenhuma pedra, foi uma luz. Foi uma luz. Uma parente queria ser candidata a vereadora. E disse assim, eu preciso de um advogado. E eu queria que fosse você. Acabou-se. Eu estava engateando, né? Eu estava terminando a pós ainda, eu já tinha concluído. E aí eu disse, rapaz, tá, eu sou seu advogado. Vamos lá, vamos embora. E aí veio a campanha dessa vereadora, ela fez assim, vou fazer o seguinte, eu vou te levar para conversar com o candidato a prefeito, lá de Paulista. E aí eu disse, rapaz, eu sou morador de Paulista, fui morador de Paulista durante muito tempo, né? E eu sempre escutei muito falar dele. Então, eu disse, vou conhecer uma figura que tem aí uma história política muito grande. E aí a gente conversou e tal, e ele disse assim, rapaz, eu quero você na equipe. Ótimo. Eu quero você trabalhando comigo lá, quero você trabalhando junto com o jurídico da campanha, e eu quero você pra cá. Então, o que foi que eu fiz? Eu pedi licença ao escritório, e disse, infelizmente apareceu essa oportunidade, era um escritório de direito eleitoral, apareceu essa oportunidade, e eu vou realmente precisar sair para me dedicar a isso. Aí tal, a gente saiu amigavelmente, sem maiores subterfúgios, aí comecei a fazer, a dar o start. Nesse meio tempo, um amigo meu estava saindo de um escritório e ele disse assim, eu estou saindo desse escritório de um cara muito parceiro meu e ele está precisando de uma pessoa. Ele te dá total liberdade, você senta, conversa com ele, se você tiver alguma amarração, uma outra determinada situação, você debate e você constrói a relação. Então, beleza, eu fui. É aquela coisa, né? Eu fui, eu tava, né? Tá com medo, eu brinco consigo, vai com medo mesmo. Eu fui. E aí, esse escritório, né? Que o sócio desse escritório, hoje ele é um amigo mesmo, de verdade, Rafael Parente Oliveira. E aí, Rafa fez assim, fiz uma seleção, evidentemente. Ele fez assim, eu quero que você redija uma peça pra mim. Então tá, eu vou redigir uma peça, né? Ele me deu um caso lá, eu redigi. Não era um caso de direito eleitoral, na verdade. Era um caso de direito administrativo, né, ligado ao Tribunal de Contas. Eu fiz a redação, salvo engano, era uma defesa do Tribunal de Contas. E aí, enviei para ele. A entrevista foi por telefone. Então ele saiu me fazendo várias perguntas. Aí depois ele me deu o feedback, gostei da sua redação, etc e tal. Vamos conversar. Aí eu disse, tenho essa situação aqui. Não se preocupe. Sou muito tranquilo em relação a isso e tal. E foi lá que eu consegui, que eu entendi e que eu comecei a me tornar um advogado efetivamente. Entender como é que você atende um cliente, entender a necessidade do cliente, de que muitas vezes é fim de semana, mas o cliente vai te ligar e que você vai ter que estar à disposição dele. Tá? Então esse foi meu início. E aí a gente fez a campanha, a gente fez acho que mais de 10 municípios. Caramba. A gente foi fazendo mais de 10 municípios, a gente dividiu, né? Porque o que é que acontece? Aí o pessoal fala vai assim, difundindo, né? Um advogado bom vai difundindo. Como é que você consegue fazer tantos municípios? Ou melhor, como é que esses escritórios de advocacia, e aí colocando todos no mesmo balaio, né, por assim dizer, como é que eles conseguem ter braço suficiente? O que é que a gente faz? A gente divide, às vezes. Então, por exemplo, teve campanha, teve cliente, e aí eu vou chamar de campanha, mas dentro da mesma eleição. Claro. Tá? Tiveram campanhas em que a gente dividiu da seguinte forma: a minha equipe faz as iniciais e a tua equipe faz as defesas. E aí a gente vai começando a criar braços para poder atender todos os municípios. E esse ano é um ano de extrema importância, porque a gente está num ano em que a gente tem eleições regionais, então a gente vai estar aí elegendo
os nossos próximos prefeitos, prefeitas, vereadores e Exato. vereadoras. Então, todos os municípios, eles começam, os olhares se voltam justamente para essas eleições. São as mais pesadas, Léo, então, para quem é São advogado. as mais pesadas e são as mais divertidas. Tem de tudo. Olha, Eu imagino. eleição municipal tem de absolutamente tudo. Tem, na campanha que a gente fez, e aí foi a campanha até que estavam dizendo aqui, né? Já ganhei, mas já perdi. Eita, ganhei e perdi. Nessa campanha, que foi a campanha da pandemia, então a gente teve candidato que teve que fazer campanha na motocicleta. Como você não podia ter aquele corpo a corpo com o eleitorado, então a gente teve que reinventar. Como é que a gente vai fazer a pré-campanha? Como é que a gente vai colocar o candidato para se aproximar do eleitor se a gente não pode tocar, se não pode abraçar? E eleição municipal é gostosa de fazer por isso, porque é o momento em que o eleitor ele tem um contato, ele abraça, ele sente que aquela pessoa importante. Exatamente, que ele é importante. É o que eu sinto. E que aquele candidato ele não é tão distante. Sim. A eleição para governador e presidente já tem outro aspecto. Sim. Já tem, como é que eu posso dizer assim, um aspecto mais austero. É uma coisa mais fria. Você tem a militância, mas, por exemplo, você dificilmente vai ter todo mundo tocando naquele candidato a presidente. Existe uma força-tarefa, uma segurança maior. Sim. Né? Até pela representatividade Claro, do governador, claro. enfim. Mas o de prefeito não. O de prefeito, às vezes você tem uma pessoa que é um trabalhador comum, a gente pode ter um prefeito que tem a pós-graduação, como a gente pode ter um prefeito que tem um ensino fundamental. Sim. Né? Então, campanha municipal é campanha de gente. É campanha de gente mesmo. Aquela pessoa que você pega, que você abraça, que você chama para comer um cuscuz na sua casa. Que você bate foto, que você leva para o aniversário, que você chama para ser padrinho dos seus filhos. Vira amigo, né? Vira amigo depois. E à medida que a gente sai da região metropolitana e começa a entrar no interior, rapaz... Já vira compadre. É uma coisa muito engraçada. É uma coisa muito engraçada de verdade. Eu sou suspeito para falar, porque eu gosto de fazer direito eleitoral. E agora, essa eleição, a gente tem aí um mundo, né? Toda eleição é um novo cenário. É um novo cenário. E a gente está aí, né, em vias da era totalmente digital, né? Então a gente tem aí a questão da inteligência artificial ajudando e também atrapalhando, né? Como é que a gente, na verdade, o tribunal já disciplinou por meio das suas resoluções, como é que deve ser essa utilização, porque hoje o que pode acontecer? A gente está aqui e aí a inteligência artificial pode pegar, gravar o meu rosto, minha fala e fazer um vídeo. Sim. Eu sou candidato e aí posso pedir um voto, posso ligar para você. Como é que o eleitor ele vai saber o que é verdadeiro e o que não é? E observe, é muito difícil hoje, ainda é muito difícil você determinar o que é fake news. Muito o que é fake news para você? Muito difícil, muito difícil. No começo, e aí eu fiz um estudo, na época da pandemia a gente tinha que estudar, né? Porque... Não, direito eleitoral, me perdoe. Direito eleitoral, você tem a frase que eu falo sempre. Tá com medo, vai com medo mesmo. Você realmente já foi um exemplo para a jovem advocacia, porque assim, sair precisando pagar o FIES, dizer para um escritório, olha, eu vou sair e vou caminhar com as minhas próprias pernas, não é fácil, não é brincadeira. Não é. Você traz a questão da sua família. Quando eu terminei a faculdade, eu disse, eu vou montar meu escritório. E eu também não tinha ninguém na família. Eu disse, tá com medo, vai com medo mesmo, vai dar certo, a gente vai ter que aprender a dar certo. E uma área que é, como você disse, é cada um diferente. É como se você pegasse aquela pessoa e colocasse numa caixinha e vai pro seu coração. E quando é vereador, como foi o seu caso, iniciando com vereadores, imagina em 10 municípios desses. É uma coisa... Como tu não enlouqueceu. Não, e aí na época tava naquela ideia de fake, já começou aquela ideia de fake news, né? Aquela coisa toda. E aí a gente tava na pandemia, não tinha muito o que fazer. Então eu disse, rapaz, a gente vai ler, né? Advogado tem sempre que estar lendo. Estudando. Eu costumo dizer lendo porque aí deixa mais gostoso de falar. Porque quando diz estudando, parece que a pessoa tá obrigada.
Aí eu digo que são os meus alunos. Então, eu comprei alguns livros falando sobre fake news. E aí eu comecei a estudar. Disse, pô, vou começar naquelas lives, né? Na época eu era presidente da comissão de relações acadêmicas da OAB. Na gestão do presidente Bruno Batista, do ex-presidente Bruno Batista, né? Agora conselheiro federal. E aí me chamaram para uma live de fake news. Putz, lá vai Léo estudar, lá vai Léo parar. Eu faço. Eu falo sobre. Aí comprei um livro. Com entrega imediata. O livro tinha que ser com entrega imediata, porque eu precisava entender e, querendo ou não, aquilo ia me ajudar. Sim, com lá certeza. para as eleições. Me ajudou muito. Me ajudou muito. Porque naquele momento a gente não conseguia definir o que era fake news. Sim. Todo mundo achava o seguinte: fake news era notícia falsa. E aí eu achei esse livro, Regulação, Estado e Fake News, em que ele traz uma definição, que não é uma definição nossa, mas é uma definição, foi criado na ONU, na União Europeia, um alto comissariado para esse estudo. E eles identificaram que fake news não é notícia falsa, é sabidamente inverídica, por assim dizer. É até um artigo do ministro Dias Toffoli, e ele traz isso. Porque eu posso pegar uma informação verdadeira, sua, e posso mudar de contexto. Veja, a informação ela é verdadeira, eu só tirei ela de contexto. Sim. Aquilo hoje é uma fake news. E que acontece muito. E que acontece muito. Então, esses estudos me ajudaram na hora de redigir minhas peças. E aí é interessante, porque as peças do direito eleitoral também são diferenciadas. Porque os prazos, eles não são prazos em dias úteis, são prazos corridos. Caramba. São prazos que, em via de regra, não tem aquela... Eita, é fim de semana, o prazo vai cair para segunda-feira. Não cai. Ele vai correr. Por quê? A eleição tem aí, salvo o melhor juízo, mais ou menos 45 dias de campanha, né? No todo. Sim. Então, não tem... Se você deixar só em dias úteis, acabou, não tem tempo suficiente. Então, as petições elas precisam ser objetivas, muito diretas, e os juízes para poder dar vazão àquela situação. Então, geralmente, e aí foi uma coisa que eu tive que aprender muito, porque geralmente... É ser conciso. É ser conciso. Meu Deus, que dificuldade! É ser objetivo. E eu aprendi isso no escritório. Rafael fazia assim, quando eu botava uma petição com 15 páginas, ele parava e fazia, jovem, reduz para 10, no máximo 10. E veja, naquela época não tinha nem Visualó. E nem é tão distante assim. Exato. Naquela época o Visualó ainda estava começando, engateando. Aquela coisa toda. E ele dizia, 10. Aí explicou. E eu comecei a entender. Aí era bastante objetivo. Porque a gente está aqui agora conversando. Pode, se a gente tivesse no período de agosto, setembro, que é quando ferve mesmo, um candidato me ligar. Olha, acabou de sair uma entrevista, uma fala do outro candidato falando mal de mim. Eu quero que você retire. Aí eu tenho que parar tudo. Para poder fazer aquilo na hora. Então, o que é que a gente faz? Nesse período, e aí só para o pessoal que está em casa entender, a gente está no período que a gente chama de pré-campanha. Sim. Tá? Então, e aí não adianta perguntar, no código não tem. Esse período de pré-campanha é como se fosse uma preparação. É a preparação de todos. Então, por exemplo, se você é candidato ou candidata, você tem a intenção de ser candidato ou candidata, nesse momento, você não vai se apresentar como candidato ou candidata. Você vai se apresentar como pré-candidato. Então, o tribunal, ele se criou essa nomenclatura, né? Sim. E o Tribunal Superior Eleitoral foi disciplinando o que é que você poderia utilizar, o que é que você poderia fazer. Porque para o pessoal não achar, por exemplo, eu não posso chegar, eu sou pré-candidato, vote em mim. Ou então, no começo, quando surgiu essa ideia de pré-candidatura, então muita gente fazia assim, eita, então agora eu vou poder financiar show, eu vou poder distribuir cesta básica, e não pode. E não pode. Em alguns julgados do TRE e do Tribunal Superior Eleitoral, ficou um entendimento de que as vedações que são feitas no período de campanha também servem para o período de pré-campanha, justamente para não ter essa burla. E aí tem um caso bem interessante. Esse caso foi objeto da minha tese da pós, do meu TCC, aprovado com louvor, graças a Deus, com frio na barriga, que era justamente sobre isso. A gente teve um caso, na época da campanha de presidente, e aí um determinado candidato aqui de Pernambuco, a deputado federal, ele colocou não, né?
colocaram diversos outdoors, demonstrando apoio a ele. E aí existia um entendimento, porque houve uma mesma situação com o candidato Bolsonaro, né, que era candidato a presidente da República, e aí o tribunal entendeu que não tinha problema, porque era período pré-campanha, era apoio. Quando chegou aqui em Pernambuco sempre inova, né? Sempre dá um jeitinho. Sempre tem um jeito. Se entendeu que não poderia. E aí, o que foi que aconteceu? O processo foi parar no Tribunal Superior Eleitoral. E o Tribunal Superior Eleitoral entendeu justamente isso. Que a vedação de outdoor, hoje em dia não pode, né? Você não pode utilizar mais. E você não pode utilizar nenhum tipo de mecanismo ou de propaganda que cause efeito outdoor. Sim. Tá? Um efeito muito expansivo. E aí você pode perguntar por quê. Porque da mesma forma que eu posso ter condições financeiras ou amigos que façam esse tipo de atividade, tem outro candidato que está disputando a mesma vaga que não tem essa... Então, o que a gente chama de paridade de armas. Sim, ótimo. Dentro do direito eleitoral. E aí, o que acontece? Esse processo foi para o Tribunal Superior Eleitoral. E quando chegou lá, a decisão que tinha sido tomada aqui, na verdade, ela foi revista, salvo o melhor juízo aqui, foi julgada improcedente, mas houve o recurso, né? E lá houve justamente a virada de que a gente chama de virada de jurisprudência. Que maravilha, isso contigo! E veja que adrenalina. Eu não estava no jurídico dessa campanha, eu fazia um apoio, uma assessoria específica, mas não no jurídico. E aí, quando eu fui escolher o caso, a gente podia escolher um caso concreto para trabalhar para a tese. Eu disse, vou pegar esse caso. Aí peguei e coloquei lá que, na verdade, houve uma virada jurisprudencial do tribunal, mas que aquela viragem não respeitou o princípio da anterioridade, porque foi mudado o jogo, a regra do jogo, com o jogo acontecendo. Caramba, entendeu? Até nisso. E aí eu fui muito, como é que eu posso dizer assim? Afoito. Ou como minha esposa gosta de dizer, enxerido, né? Eu disse, eu vou fazer esse tema. Fiz o tema, apresentei o tema para a banca, né? Foi a professora Roberta Maia Gresta, que é servidora do TSE. E aí, ou melhor, foi a professora Pauliana, salvo engano. E aí, na hora eu gelei. Porque tem algumas perguntas que são feitas, né? Sim, claro. Bem capciosas. E eu coloquei meu ponto de vista na certeza de que, meu Deus, eu acho que eu me ferrei. Não porque minha tese era ruim, mas porque era algo... Muito inovador. É algo que mexe com a filosofia do direito, e muita gente não quer fazer. Mas aí a banca argumentou, gostou da minha tese, eu fui aprovado, enfim, tem um título. Graças a Deus. Mas voltando, a ideia é que você, quando estiver redigindo suas peças, ou melhor, nesse período que é mais tranquilo, que é um período em que a gente faz muita capacitação, faz muita consultoria, os partidos chamam para dar palestra, workshop, do que pode, do que não pode fazer. Então você já deixa as petições preparadas. Sim. Tá? Então tem toda uma preparação, Tem toda uma preparação. Porque, veja, se você for deixar para fazer as peças no período, você vai enlouquecer. Então quer dizer que quem está escutando a gente agora, o jovem advogado, ou quem está terminando a faculdade, tem possibilidade de aproveitar o Oceano Azul da próxima eleição. Claro. E dessa também. Dessa também da próxima. Dessa também. Porque o direito eleitoral, apesar de já existir há muito tempo, dos últimos anos para cá, é que ele vem ganhando corpo. Sim. Ele vem ganhando uma nova roupagem, o pessoal está começando a ter um olhar, as faculdades estão começando, a gente conseguiu, né? Na OAB agora a gente tem a disciplina. Que foi uma luta. Uma luta grande, então a gente tem a disciplina de eleitoral na grade agora, né? Algumas faculdades aqui em Pernambuco, acho que 3 ou 4 é que oferecem a cadeira. Salvo engano, apenas 2 ou 3 são cadeiras efetivas. As outras são eletivas. Então, assim, é uma disciplina que o pessoal ainda fica um pouco meio ressabiado, porque eu costumo dizer o seguinte para os meus alunos: direito a gente tem que pensar, primeira coisa. Então, administrativo, penal, qualquer área do direito você tem que pensar. Mas constitucional, principalmente constitucional e eleitoral, você tem que ir mais além, porque você tem que ter uma visão crítica da coisa. Você tem que pensar fora da caixa. Total, e muito rápido. Muito rápido.
e muito rápido. Então, assim, hoje em dia, o que está acontecendo? Às vezes, a gente acaba formando muitas pessoas técnicas, mas a gente esquece de formar pessoas que possam dar sua opinião, que possam ter uma análise crítica daquela situação. Porque, às vezes, você está ali naquele processo eleitoral tão assoberbado com tanta coisa e passa coisas em branco. Né? Nessa eleição específica que eu participei lá em Paulista, eu tenho um carinho muito grande pela minha cidade. O candidato, que hoje é prefeito, na época, ele foi pedido de disputar. Isso aí é possível de falar, porque foi fato público e notório. Na época, a gente travou uma batalha judicial grande para ele ser candidato. Desafio é com ele. Desafio. Porque, e aí existia um escritório, evidentemente, coordenando, só para o pessoal entender. Uma campanha, ela exige muita gente. Sim. Então, geralmente, existe um coordenador jurídico de campanha, então vai ter um escritório com um coordenador que já tem muita estrada, já tem uma afinidade grande com o candidato ou com a candidata. Então, ali é distribuído todo o trabalho, mas você fica sempre à disposição para fazer uma sustentação oral. Sim. E aí você vai trabalhando, e aí você vai crescendo e você vai aprendendo, né? Porque no início, quando você não sabe, você aprende, calça ali a sandália da humildade e tal, aquela coisa, justamente para ir pegando o conhecimento. E aí, nesse caso, ele já tinha sido prefeito de outras cidades e tal, já tinha sido 2 vezes prefeito lá de Paulista, e veio novamente para a 3ª vez. E fez a candidatura dele, fez o registro de candidatura, etc. Surgiu uma impugnação. Acho que na época, salvo engano, por conta de uma obra lá atrás, que tinha sido feita, e que em tese não teria sido feita a prestação de contas, etc. e tal. E aí tinha um processo no Tribunal de Contas da União tentou citá-lo, enfim, um emaranhado. E aí ficou toda aquela expectativa. A candidatura foi suspensa dele. Não foi indeferida a candidatura. A gente recorreu. Tudo isso na época da pandemia, aquela agitação. Jesus. E aí eu lembro que o jurídico mesmo da campanha, a coordenação da campanha, teve um estalo. Disse, rapaz, vamos olhar o processo no Tribunal de Contas da União. E aí identificaram que existia um vício no processo. Que maravilha. Salvo engano, a situação foi essa. Tinha um vício no processo. E aí entraram com a liminar na Justiça Federal e da análise da situação lá, do caso concreto, anulou-se aquela possível condenação que ele tinha. Porque realmente foi identificado diversos vícios. Por exemplo, salvo engano, ele não foi citado a tempo, não houve a comprovação de que ele quis conseguiu encontrar as brechas realmente. E o mais incrível, a obra está feita. A obra foi feita normalmente. Foi um erro de comunicação na época, porque na época era tudo de papel. Foi um erro de comunicação entre órgãos. Certo. E aí, todo mundo lá muito aflito. O que é que vai fazer? Será que vai ter alguém que vai substituir o candidato? Isso acontece. Às vezes tem candidato. Uma intensidade. É uma intensidade. Todo mundo nervoso. Eu lembro que tinha gente chorando. E aí chega o pessoal da coordenação da jurídica da campanha de Brasília. Conseguimos eliminar. Meu Deus. E aí, quando conseguiu essa liminar, a gente atravessou uma petição, né? A campanha apresentou uma petição lá, pedindo a reconsideração da decisão. E eu lembro que a juíza não reconsiderou a decisão, porque os julgamentos, quando são eleições regionais, são feitos por juiz de 1º grau, né? E aí, ela não considerou. A gente teve que ir para o TRE. E no TRE foi que a gente conseguiu vencer. E aí o candidato conseguiu ter a sua ficha liberada e ganhou a eleição. Hoje ele é o atual prefeito, mas foi com muito suor. Léo, de verdade, muito obrigada. Eu tenho muitas outras perguntas. 30 minutos foi pouco. Por favor, quero outro podcast. Os meninos precisam, porque ainda tem. Infelizmente, não tem como. É com você e Kelly. É um negócio surreal. Muito, né? Não, é porque é um berço do saber. O que eu digo, essa jovem advocacia precisa se movimentar, precisa entender que, na realidade, a gente tem muita coisa do direito que a gente não explora. Quero que você venha em outro. Agora, a gente tem que programar pelo menos para daqui a 15 dias. Para ajudar os meninos. Até porque ficou faltando aquela
aquele caos da eleição, ganhei e perdi. A gente precisa saber disso. Porque tem a composição, que é importante o pessoal saber. E aí, só para fechar, já que a gente está com o tempo já estourado, para quem vai advogar na área ou quer enveredar pela área, é importante procurar uma pós-graduação, evidentemente, né? Também ver como é que se comporta, bibliografia, para saber, começar a se inteirar, saber como é a composição do tribunal, que foi aquilo que a gente estava conversando, que muda muito, né? Então, a rotatividade do tribunal, existe uma rotatividade no Tribunal Regional Eleitoral e também no Tribunal Superior Eleitoral. Então, toda eleição é um mundo diferente. Então, como tem essa rotatividade, então, o mesmo desembargador, o mesmo ministro que julgou na última eleição, ele pode não estar julgando agora, ele pode não estar nessa composição. Então... É muita leitura. É muita leitura. Mas aí já fica aqui, a gente já marca, viu? Já, com certeza. E aí a gente faz o podcast Chega, eu fiquei com o meu olhinho brilhando e eu fiquei imaginando, meu Deus, quem tá terminando agora, pegando a carteirinha da OAB, a gente tá muito próximo. Claro. Só essas consultorias, a consultoria em si já dá para até eles conseguirem pagar pelo menos a cota do FIES. Não, com que certeza. é o que eu ficava preocupada com algumas amigas minhas. E aí muita gente pergunta como é que a gente faz esse tipo de situação, como é que a gente cobra, né? Então você tem a tabela da OAB, que é importantíssimo. Então, para tudo, a gente tem a tabela da nossa seccional, né? Das seccionais. Então ali tem os valores mínimos. Você pode fazer uma cobrança por uma consultoria, você pode fazer a cobrança mensal. Então você pode pegar do período de pré-campanha até a prestação de contas, que aí já é um outro universo, porque a campanha não acaba quando termina. Ela continua. A eleição termina, os processos continuam. E aí você continua. E a gente continua trabalhando. Na maioria das vezes, o que a gente faz? A gente pede desistência, a depender da situação, para não ficar rediscutindo aquela situação, mas tem aí a prestação de contas. E aí a gente entra, porque a gente tem a fase pré-eleitoral, a fase eleitoral, que aí a pujança são as ações de propaganda eleitoral, são o que a gente chama de representação. E a gente vai ter, depois que proclamados eleitos, nós vamos ter as ações de impugnação. A gente tem que aí a gente tem na fase de campanha as representações, as investigações eleitorais por abuso de poder econômico político e depois ainda tem as ações que justamente visam impedir aquela diplomação. Caramba, então é muita coisa. Outro podcast. Então, assim, gente, muito, muito obrigada. De verdade, obrigada, Léo, por estar aqui comigo. Querida, o tempo é muito corrido. Eu tô muito feliz. Eu tive uma aula agora de direito eleitoral. Gente do céu, chega, o coração ficou acelerado. Tô precisando dizer para minhas amigas, viu? Vou falar de você para minhas amigas que estão procurando uma área do direito. Então, eu encerro. Dou um beijo enorme pra vocês e obrigado, por você pessoal. Estar Obrigado aqui aí, comigo. parabéns aí pelo projeto. É muito importante ter esse contato. E para a Jovem Advocacia que está assistindo, os advogados que queiram, procurem a OAB. A gente tem a comissão de eleitoral lá na OAB, de direito eleitoral na OAB, tá certo? É importante, a gente tem mais de 10 membros. Tem membros do estado aqui de Recife, da região metropolitana, do interior. Então, assim, é um momento de vocês fazerem um network, de começarem a conversar, se inteirar e vejam, o universo está aberto. Muito! O universo está aberto. Muito! Se eu fosse fazer eleitoral, eu já entrava para a comissão. Então, um beijo, gente, enorme. Muito obrigada. No próximo podcast a gente vai conversar mais.